Para falar um pouco ainda sobre eles, que eu acho, quando você for na literatura, o que você vai encontrar bastante? Para cada equipamento novo que aparece, alguns pesquisadores dizem, tá, esse equipamento como que o Cole Kripke trabalha com esse equipamento, como é que esse equipamento concorda com a polissonografia. Mas aí ele vê para pessoa com apneia, para idoso, para pessoa jovem e por aí vai. Né? Igual eu falei, recentemente saíram 2 artigos com uma daquelas pulseiras, a Jalbone, e um artigo era para idoso, viu como que ela concorda com a polissonografia, e um outro foi para criança. Então, você vai encontrar várias publicações que fazem essa comparação. Para quê? Para eu dizer, não, quem utiliza esse actígrafo nessa população, o melhor é o SADE, ou melhor é o Cole Kripke, mas com aqueles diferentes pesos. Né? Lembra que tinha um número associado para cada amostra. Então você pode mudar aquilo lá também. Né? Então, mas com isso entra naquele saco, né, de coisas, naquele balaio das dificuldades de padronizar a actigrafia. Porém, a gente reforça que o fato de você conseguir fazer um estudo naturalístico, de longa duração, e você consegue olhar o padrão como um todo, ele tem um grande potencial para a clínica, desde que a gente conheça as limitações e não fale mais do que ele consegue me informar e nem que deixe escapar informações que são importantes. Né? Uma dessas informações são algumas das análises que eu vou mostrar aqui. Né? Porque a actigrafia ela é um padrão ouro, é um instrumento ouro para você medir o ritmo de atividade e repouso. Então, por que não utilizar essas informações na clínica? Por que não utilizar essas informações no dia a dia da saúde, né? Dos profissionais da saúde, do psicólogo, fisioterapeuta, né? O educador físico? Por que não utilizar todas as informações que é um padrão ouro da actigrafia? Então aqui eu trouxe uma apresentação sobre o uso da actigrafia na psiquiatria com ênfase no ritmo de atividade e repouso. Né? Então agora não me interessa muito a fase do sono. A fase do sono é uma fase do ritmo de atividade e repouso. Né? Só para não ficar muito batido algumas coisas, o que é a oscilação circadiana? Oscilação é uma variação, né, em algum parâmetro, essa variação ela é periódica, né, e ela é circadiana porque tem próximo de 24 horas. Então qualquer coisa que varia próximo de 24 horas é um ritmo biológico circadiano. Esse período entre 22 e 26 horas, 22 e 28 horas, então tem essa faixa que é considerado próximo do 24 horas. Aquela forma de visualizar que eu falei, se eu coloco 400 dias de registro ao longo de um papel, o que eu vejo? Um borrão preto. Agora, se eu pego cada dia e coloco um debaixo do outro, né, aqui o primeiro e o segundo e o terceiro assim sucessivamente, eu vejo um padrão rítmico, onde aqui é repouso e aqui é atividade, por exemplo. Né? Então, isso é uma forma de mostrar. Isso facilita quando a gente identifica algum padrão que a pessoa não está sincronizada às 24 horas. Aqui ele está sincronizado às 24 horas, ou seja, todo dia ele começa e termina a atividade no mesmo horário, e aqui é 23 horas, por exemplo. Todo dia ele acorda 1 hora mais cedo, e aqui todo dia ele acorda 1 hora mais tarde. Então, quando você vê um mactograma que foi construído no período de 48 horas, se ele está sincronizado a 24, ele fica assim, uma reta vertical. Se ele é 25 horas, ele fica deslocando para a direita. Se ele é 23 horas, ele desloca para a esquerda. Né? Então aqui eu tenho um registro de 5 dias. Né? Cada minuto é uma medida daquele PIN. Né? Então eu somei a atividade a cada minuto e coloquei aqui. O que a gente consegue ver aqui? Quase nada. Né? Se alguém, assim, é difícil saber onde está o sono, a vigília, é muito difícil. Né? É uma tarefa bem complicada. O que a gente faz para construir aquele actograma? Que a gente já falou, mas vamos retomar. Né? Então eu pego o primeiro dia e coloco aqui, recortei, coloquei aqui. O segundo dia,
terceiro dia, quarto dia e o quinto dia. Agora eu já consigo ver que tem um período aqui de menor atividade nesses dias e de maior atividade nesses dias. Agora, esses outros 2 dias, né, aqui a pessoa ficou mais acordada, aonde se esperava sono. Mas eu já consigo ver algo a mais aqui do que aqui. Por isso que é importante você transformar, você ter esse actograma. Por que a gente está mostrando tantos actogramas mostrados de forma diferente? Para ficar bem claro e consolidado o que é um actograma. Então, quando você receber o resultado de actograma, independente da forma como ele vier, você vai saber se ele começa à meia-noite, que é aquilo que a Ana Amélia falou, se ele começa ao meio-dia, mas você vai saber as fases onde ele está e vai conseguir ver, não, essa pessoa tem um ritmo irregular. Não, ela é bem sincronizada e começa sempre às 6 da manhã. Ou ela é bem sincronizada e começa a atividade ao meio-dia. E esse é o perfil médio. Então você faz uma média de 5 dias e cria um dia fictício. Para que esse perfil médio? Para você saber se o repouso está bem regular nesse momento, que tem uma queda geral, né? E se a atividade está bem definida aqui. E outra coisa, tem um cochilo durante a fase ativa. Né? Então aqui começa à meia-noite, às 6 da manhã, e aqui mais ou menos às 2 da tarde ele tem um cochilo. Né? Isso também é um aluno que tem o privilégio de ter o cochilo para poder consolidar bem o que ele aprendeu durante a aula. Né? Então o que a gente sabe é que esse ritmo circadiano ele é gerado por uma estrutura que é o supraquiasmático, e trabalhos com animais mostraram que aqui o animal está em escuro constante, então ele fica em livre curso. E aqui no periodograma eu consigo ver o período do ritmo dele, que é maior que 24 horas. Aqui você faz a lesão e você perde aquele ritmo circadiano. E aqui você faz um transplante de células de um supraquiasmático de um animal doador, né, naquele animal que teve o supraquiasmático lesionado. E você vê o ritmo aparecendo novamente. Para que estou mostrando isso? Para a gente entender a importância do supraquiasmático na geração desse ritmo de atividade e repouso. Né? Está vindo um vento frio aqui, eu sou meio friorento. Então, se eu não conseguir vir para cá, fica melhor. Tá certo, melhorou. Então, agora vamos falar um pouco de trabalho com humanos, né? Onde você utiliza o actígrafo, né, para gerar um actograma e, a partir desse registro, extrair as informações. Então, retomar aquele trabalho desse pessoal da Anna Weirs, em que ela também faz a terapia do escuro, né? Então, aqui é o escuro e o repouso. Então, ele começa 10 horas de escuro, depois passa para 12, depois passa para 14. Em algum momento, ele força aqui também ele está reforçando um cochilo, né? E aqui, depois de um tempo, ele começa a estimular a pessoa a tomar um banho de sol meia hora depois que ele acorda. Né? E desse actograma, né, que tem vários dias, o que ele faz? Ele divide alguns perfis médios. Então, se você olhar... Então, se você faz o perfil médio, você vê que você não consegue identificar o sono e a vigília. E à medida que começa o tratamento, no final você vê bem a vigília bem consolidada e a vigília bem consolidada e o sono também bem consolidado, né? Depois dessa terapia. Uma outra medida que a gente vê também, então aqui você tem um registro de uma pessoa em bipolar na mania. Veja que o sono dele é bem fragmentado, né? Com várias vigílias. Aqui ele na fase de eutimia, né? E aqui um controle. Então, mesmo em eutimia, ainda é diferente do controle. Esse trabalho aqui faz um ajuntamento de vários actogramas, onde mostra a importância da sincronização, né? Daquela regularidade de 24 horas. Então, aqui é um acompanhamento de mais de 500 dias. E aí, o que ele vê? Aqui ele começa com a risperidona e ele está bem sincronizado. E aí ele troca o medicamento para o haloperidol e bagunça todo o ritmo. Então, isso é importante. Esse é um dos usos padrão ouro da actigrafia.
Não importa qual algoritmo, não importa se a relação com a polissonografia, mas se você tem o indivíduo com ele mesmo e uma análise longitudinal, você vê o efeito de uma mudança de tratamento, o quanto ela piorou o ritmo, ou ao contrário, o quanto aquela mudança de tratamento melhorou, certo? Sim. Dá isso tudo? 19 meses? É bastante coisa. Eu não fiz o cálculo, mas é bastante coisa. Mais de 550 dias. Bastante, né? Aqui o mesmo sujeito transitando da mania para a depressão, né? Então você consegue ver bem essa transição, esse sono aqui, como é que está, como melhorou, né? Aqui a atividade dele como ficou mais diminuiu um pouco a amplitude, mas você vê que na mania ele não tinha aquele sono consolidado, né? Aqui também um borderline em que ele está bem sincronizado e esse aqui que é bem bagunçado. Para que mostrando isso? São dois sujeitos com o borderline, só que esse é bem regular e esse é irregular. Ou seja, numa mesma doença você tem parâmetros diferentes, você tem ritmos diferentes, né? E a actigrafia ela é muito boa quando você utiliza o sujeito com ele mesmo. Então, esse segmento longitudinal é o padrão ouro e é o que a gente usa pouco e poderia estar usando mais. Aqui são 3 pacientes com esquizofrenia. Aqui ele tem um ritmo regular e de alta amplitude. Aqui a amplitude é média, mas ele está irregular, tá vendo? Começa a atividade aqui, depois vem aqui, aqui, fica aquele zigue-zague, que é o que a Ana falou. Ele começa a atividade de forma irregular. Mas olha o fim. O fim é regular. Então, quando você fala em regularidade, você tem que falar qual regularidade que eu estou falando. É do início do sono? É do fim do sono? Ou é do ritmo todo? Né? São informações que vão emergindo. Mas o final ser tão regular pode ser por questões externas e não mecanismos da bipolaridade, né? Não, sim. Acho que essa comparação entre o início do sono ser irregular e o final do sono ser regular pode ser por questões distintas. Pode ser por questões distintas que, junto com a clínica, com a história clínica. Pode despertador. Isso. Pode trabalhar. Sim. Não, aqui, na verdade, é para dormir, né? Então ele pode. Porque ele acorda. Não, aqui é a hora que ele dorme. A hora que ele dorme é regular. A hora que ele acorda é irregular. Então ele acorda de forma variável, mas ele dorme sempre no mesmo horário, de repente, porque a mãe dele manda ele dormir. Pode ser algo assim. Ou ele acorda regularmente porque ele tem um despertador. Então, essas informações sozinhas não dizem nada, mas se você conseguir correlacionar com as outras medidas, e é isso que eu acho interessante a gente ir colocando, dá muito certo. E aí, eu mostrei esses actogramas. Mostrei esses actogramas para a gente ver essa análise qualitativa. Né? Que a gente pode, através do actograma, ver algumas informações interessantes. Eu acho que esse é o objetivo desse curso, que a gente está conseguindo. Né? Espero que a gente esteja conseguindo mostrar isso para vocês, que a gente tem diversas informações que são geradas. E aí a gente falou muito desses actogramas. Né? E aí a Ana Amélia falou muito bem vamos quantificar o sono. Então, começa a aparecer alguns números que esses números isoladamente dizem alguma coisa, mas não dizem tanto se eles forem feitos juntos com o actograma. Porque, como a Ana Amélia mostrou, a pessoa pode dormir bem, mas ela dorme bem durante o dia. Né? Então, o actograma vai mostrar que hora que foi esse sono e quão regular ele foi ou não. No ritmo circadiano, então eu posso caracterizar ele basicamente de 4 formas. Né? A primeira é a sincronização, ou seja, regularidade, o quão regular a pessoa é. Né? Eu posso dizer a fragmentação, e a fragmentação é o quão robusta é a vigília. A minha vigília tem muito cochilo, então ela é fragmentada. O meu sono tem muito despertar, então ele é fragmentado. Né? E a amplitude, a diferença entre a atividade e o repouso.
né? Uma quarta medida aqui que a gente não tem trabalhado muito é a fase, né? Não importa o quão grande foi a vigília, mas onde ela começou também importa, né? Então são duas coisas que você tem a amplitude dessas variáveis que a gente vai apresentar aqui, mas tem também quando começou essas variáveis, né? Então, quando eu falo sincronização, eu tenho uma variável que eu vou falar um pouco melhor, que chama IS. Quando eu falo de fragmentação, eu tenho uma variável que chama IV. Quando eu tenho amplitude, eu tenho 3 variáveis distintas, né? Por que essas variáveis são chamadas de não paramétricas? Quando a Ana mostrou o cosinor, que eu vou ajustar uma curva cosseno aos meus dados. E daquela curva cosseno, eu retiro os parâmetros, que é a amplitude, a acrofase e o período. Então, quando eu tiro parâmetros de uma função conhecida, são as variáveis que na cronobiologia chamam paramétrica. Como essa não é de uma curva ajustada, então a gente chama de não paramétrica. Quando eu quero analisar sincronização ou regularidade, o quão regular eu sou, o quão eu acordo todo dia no mesmo horário, o quão eu durmo no mesmo horário, eu estou falando de sincronização. Uma variável que mede isso é a estabilidade entre os dias, né? Do inglês IS, Interday Stability. Então, é o primeiro nome, né? Essas variáveis foram construídas a partir de 1990, e esse IS, ele mede o quanto o indivíduo está sincronizado ao claro escuro de 24 horas. O quão regular ele é. Se ele é muito regular no início do sono, ou se ele é muito irregular no fim do sono, essa variável sozinha não consegue identificar, né? Então, ela é uma variável que vai de 0 a 1, sendo 1 mais sincronizado, né? E 0, ela é uma pessoa totalmente arrítmica, né? Ela não tem um padrão de 24 horas. Vamos pegar esses dois sujeitos aqui. O mactograma, atividade, repouso. Esse cara aqui está começando a atividade e terminando sempre no mesmo horário. Então, quando eu faço perfil médio, olha como é que fica, em alta amplitude. Esse aqui todo dia está acordando um pouco mais tarde. E olha como é que é o perfil médio dele, amplitude menor. Então, o IS, ele mede a amplitude basicamente a amplitude desse perfil médio. Se a pessoa é muito regular, essa amplitude vai estar alta. Se ela é irregular, essa amplitude vai estar baixa. Entenderam? Então, se a pessoa é regular, você tem o IS alto, né? Para medir a fragmentação, eu tenho a variabilidade intradiária, ou seja, o quanto meu ritmo varia dentro de um dia. Então, se eu estou dormindo e de repente acordo, depois volto a dormir, veja a variação que teve. Estava dormindo baixo, depois acordo, a minha amplitude aumenta e depois eu volto a dormir. Ou ao contrário, eu estou acordado, cochilo e depois volto a acordar. Então, essa variação ao longo do dia, ela é medida pelo esse IV. E mede a presença de sono durante a vigília e despertares durante o sono. Aqui é uma medida ao longo do tempo, né, de um jovem. Veja que quando ele está acordado, ele está acordado. E quando ele está dormindo, ele está bem em repouso. Agora, veja um idoso com Alzheimer. Quando ele está acordado, às vezes ele dorme, a vigília dele tem várias presenças de sono, né? Aqui, aqui, aqui. E o sono dele tem várias presenças de vigília. Então, ele tem um alto IV, ele tem uma alta fragmentação, né? Isso eu vejo o ritmo todo. Eu não separo em sono e vigília. Então, isso daqui eu não tenho que preocupar onde que é sono, onde que é vigília. Qual que deve ser a minha preocupação? Se a pessoa tirou muito o actímetro ou não. Porque se ela tira muito, essa fragmentação tende a diminuir. Por quê? Vai ficar muito distante de 0. É como se ele tivesse dormido bem. Então, o ideal nesses casos é que a gente faça aquele esforço para que ele use o dia inteiro. E como eles são a prova d'água, então não precisa ficar tirando para tomar banho, né? Para medir a amplitude, eu tenho dois tipos de amplitude. A amplitude da vigília e a amplitude do repouso, né? Então, você tem essas duas variáveis. O M10, que são as 10 horas seguidas de maior atividade. As 10 horas seguidas de maior atividade vai estar onde? Na vigília ou no sono? Na vigília.
Então, para eu pegar as 10 horas seguidas de maior atividade, então eu chamo isso de amplitude da atividade. E você pode calcular essas 10 horas de maior atividade dia a dia. Então, eu vou ver o M10 hoje, amanhã, depois. Ou eu posso calcular no perfil médio, que é aquele dia fictício que eu crio. Lembra? Então, se a pessoa tem um M10 alto dia a dia, significa que ela teve uma vigília com muito movimento. O L5 é o contrário. São as 5 horas seguidas de menor atividade. As 5 horas seguidas de menor atividade, com grande chance de certeza, vai cair durante o sono. Né? A pessoa vai estar dormindo nas 5 horas de menor atividade. E ela segue a mesma lógica. Ela pode ser calculada dia a dia ou no perfil. Eu posso trabalhar também com esse início do M10 e o início do L5. E aí eu tenho uma medida de fase do início da atividade e do início do repouso. Né? E eu posso correlacionar isso com o início do sono, com o fim do sono. E aí a gente pode ir trabalhando de várias formas. Porque uma coisa é a hora que a pessoa acorda e uma coisa é a hora que ela começa as 10 horas de maior atividade. É aquele negócio de pegar no tranco. Eu acordo às 6, mas eu pego no tranco mesmo às 10 da manhã. E quem vai me dizer isso? O início do M10. É uma forma. Entenderam? Então, aquele vespertino que acorda muito cedo, ele vai ter um M10 um pouco mais tarde. Né? Então, é isso que são informações interessantes que a gente vai ter. Né? Eu estou falando muito bem disso, não é à toa, né? Porque isso daqui foi o que eu trabalhei no meu doutorado, é uma coisa que eu estou querendo que vocês também achem tão bonito quanto eu. Né? Então, assim, se eu estiver falando muito bem, eu tenho conflitos de interesse. Né? São variáveis que eu gosto muito de trabalhar e que a literatura tem mostrado correlação com algumas coisas que eu vou mostrar aqui. Então, vamos pensar aqui, um dia inteiro. Aonde está o M10? As 10 horas de maior atividade acontece aqui. Então, eu sei que ele está aqui. E para eu identificar melhor o M10, o ideal é que eu comece o registro no início do repouso. Aqui, por exemplo, eu comecei a meio-dia. À meia-noite. Mas se for um trabalhador em turno, eu posso começar, por exemplo, no início do sono dele. O importante é deixar com que o M10 esteja no meio do meu octograma. Né? De forma diferente, o meu L5, o repouso tem que estar no meio. Então, eu começo aqui, por exemplo, a meio-dia. Vamos ver a diferença entre esse sujeito e esse. O L5 é a somatória dessas 5 horas. Qual L5 é maior? Aqui ou aqui? O primeiro ou o segundo? É o primeiro. Porque, olha, as 5 horas de menor atividade está aqui. Não tem muito mais atividade aqui do que aqui? Então, esse L5 é maior. Esse L5 ele tem uma correlação muito boa com a eficiência do sono. Porque se a pessoa tem uma eficiência do sono baixa, o L5 vai ser alto. Se ele tem muito despertar noturno, o L5 vai ser alto. Né? Então, ela é uma análise complementar à análise do sono. Né? E aí a gente escreveu uma revisão para dizer assim, dentro do que a literatura mostra, de onde vem provavelmente esse L5 alto, essa fragmentação alta e por aí vai. Né? Então, a gente montou um modelo onde eu tenho aqui o supraquiasmático com seus múltiplos osciladores, né, que são múltiplas regiões neuronais, agrupamentos de neurônios. Então, ele é um oscilador geral. Ele gera uma oscilação daquela que eu mostrei. Mas a gente sabe que ele é criado por vários subgrupos de osciladores que são bem acoplados e gera uma oscilação geral, uma oscilação única. Mas com trabalhos em ratos, a gente vê que quando esses osciladores perdem o acoplamento, você tem uma perda do ritmo geral, mas eles continuam oscilando. É como se... Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas basicamente o supraquiasmático é um oscilador formado por osciladores acoplados. Então ele gera o ritmo circadiano. Eles estão desorganizados. Ele é um maestro. Né? E, na verdade, ele é a banda. Se todo mundo bate palma ao mesmo tempo, o que eu ouço? Uma palma alta, né? Um som alto.
Agora, se cada um bate palma em momentos diferentes, eu ouço só um barulho constante. Se todo mundo bate palma, silêncio. Palma, silêncio. Eu vejo uma marcação boa. Agora, se todo mundo bate palma de forma desorganizada, né, eu estou batendo palma rítmico. Mas, no geral, o que eu vou ver? Um barulho que não me diz nada. Então, nossa teoria é que aquele IS, a sincronização, ela depende muito da exposição à luz. Então, a regularidade do sujeito está muito relacionada com o quanto ele expõe à luz, o quão intacto está o trato retino-hipotalâmico e a retina. Então, é você expor muita luz e como que aquela luz está chegando até o seu supraquiasmático e a luz chega pela retina, trato retino-hipotalâmico e vai para o supraquiasmático. E de onde a gente tirou essa teoria? 2 trabalhos que mostram que a exposição da luz é diretamente correlacionada com o IS, ou regularidade. Quando eu falo de IS, sincronização, IS, regularidade. E outra coisa a deficiência visual está inversamente proporcional ao IS. Então, é o quanto ele se expõe e o quanto aquela luz chega até ele. E agora a gente já está trabalhando com algo a mais. Não é só se expor à luz, mas é se expor à luz azul durante a parte ativa. E por aí começa, né? Então, se expor muita luz, o que acontece com o paciente com Alzheimer, ele se expõe menos à luz e ele é menos regular. Então, o que algumas pessoas estão fazendo? Estudando. Vamos expor ele mais à luz. Como? Ou você aumenta a luz ambiente, ou um trabalho recente muito inteligente, que foi colocar a luz na mesa. Então, você faz uma mesa que ela, na verdade, ela é uma fonte de luz. E isso foi muito bom, porque eles gastam muito tempo do dia em volta de uma mesa conversando, em volta de uma mesa bordando, em volta de uma mesa jogando, em volta de uma mesa, enfim, parado, né? Isso numa instituição. Então, eles colocaram a luz na mesa e teve uma resposta muito boa. Melhorou muito a regularidade do ritmo nas pessoas com Alzheimer. Uma outra fonte de regularidade é o estímulo somatosensorial, né? Esse trabalho, por exemplo, usou estimulação transcutânea e mostrou que ela feita de forma regular melhorou o ritmo da pessoa. Então, aqui, tracejado é antes da estimulação e contínuo é depois da estimulação. Veja que ele não estava muito rítmico e depois você consegue ver a diferença entre a atividade e o repouso. No tracejado você não conseguia. Uma outra forma de aumentar a sincronização é através do efeito social. Aqui, indivíduos cegos e indivíduos controles. Então, esse indivíduo cego, ele tem uma sincronização alta, não é pelo que ele está vendo no claro escuro, é pelo social. E o que é esse social? Horário regular de alimentação, horário regular de acordar, de dormir, horário regular de fazer as atividades com outras pessoas. Isso é tão importante que dos tratamentos do bipolar, para você melhorar a regularidade dele, é o quê? Melhorar a regularidade social. Manter um padrão de alimentação regular, manter um padrão de acordar, de dormir, e com isso você consegue reduzir a variação de humor no bipolar, melhorando essa sincronização através do efeito social. A atividade motora também melhora a sincronização, né? A gente vê quanto maior a atividade diurna, maior o IS. Então, atividade física regular, muito bom para a regularidade. E o IV, que é aquela fragmentação, que é o que faz o despertar noturno e a sonolência diurna. De onde vem isso? A literatura tem mostrado que o IV está muito relacionado com a integridade do supraquiasmático. Então, a gente sabe que o Alzheimer reduz a integridade do supraquiasmático, tem uma maior perda neuronal do supraquiasmático com a idade e com o Alzheimer. Então, a gente pega esse trabalho aqui, indivíduos de 0 a 20 anos e o total de células do supraquiasmático. 21 a 40, 41 a 60, 61 a 80 e, de repente, de 81 a 100, veja como cai. E olha quanto cai muito mais a pessoa com o Alzheimer. Então, há uma redução dos neurônios supraquiasmáticos que é seguido com aumento no IV.
o IV do jovem, a fragmentação do idoso, né, e o muito velho aqui vai aumentando com a idade. Esse aumento no IV provavelmente é com redução neuronal, né? Isso com Alzheimer, a fragmentação no Alzheimer é muito maior, provavelmente pela redução nas células dos supraquiasmáticos. Aqui também, né, mostrando o jovem, o idoso e o Alzheimer, como aumenta o IV, né? E esse aumento pode estar relacionado com essa redução nos neurônios supraquiasmáticos. Por quê? Se reduz os neurônios supraquiasmáticos, reduz a força que ele tem para mostrar agora é vigília, se mantenha acordado. Agora é sono, se mantenha dormindo. Se tem um grupo de neurônio que no meio da noite fala assim, está na hora de acordar, e ele é o suficiente para acordar a pessoa, ela vai acordar no meio da noite. Então, quando ela não é uma informação coerente, você tem uma fragmentação. E existem diversos trabalhos mostrando a relação do IV com expressão de vasopressina no supraquiasmático, expressão de outros neurotransmissores, né? O IV também ele tem um componente homeostático, porque se a pressão para dormir ela é alta, o IV é baixo, porque o sono é bem consolidado, né? E assim ao contrário, se a pressão para manter acordado, para dormir, ela é baixa durante a vigília, se não tem pressão para dormir, ele não vai dormir durante a vigília. Se tem pressão para dormir, ele vai dormir durante a vigília e vai ter um IV alto. A fragmentação vai ser alta. Vamos passar. O M10 ele tem muito a ver com a capacidade motora. Então, o M10 ele é alto em pessoas saudáveis e baixo em pessoas com algum AVE, por exemplo, né? Ou qualquer problema motor. Então, esse M10 vai ser baixo. M10 baixo, a informação motora para sincronizar o supraquiasmático fica baixo. Então, M10 baixo, você tem uma menor sincronização. Por isso a importância das cronoterapias e de uma delas, a atividade física. Porque a atividade física ela vai aumentar a sincronização e, ao mesmo tempo, reduzir a fragmentação. Aquele L5, que são as 5 horas de menor atividade, que é a amplitude do repouso, ele está muito relacionado com a integridade do supraquiasmático e com a saída desse supraquiasmático. Então, se ele diz dorme, e todos os neurônios dizem dorme, ele vai dormir. Agora, se tem um grupo que fala, não, agora está na hora de ficar acordado, ele vai dormir e acordar no meio da noite. Basicamente é isso. Alguma dúvida, gente? Laura. O da Ambulator já faz, da Minimeter, enfim, tem alguns que já extraem esses parâmetros, sim. E som. Tem o pessoal já está fazendo. Então, o que a gente está levantando são alguns aspectos críticos da onde vem, né, qual a correlação dessas medidas com a fisiologia, né? Sim, é possível. O da Minimeter só tem, se você comprar o da Minimeter de Cambridge, da versão inglesa. O Minimeter é vendida no... Tem um software do John também, do pessoal lá de Natal, que já disponibilizou. Já está disponível. Você tem, independente de qual equipamento que registrou, se tiver em TXT, ele dá M10, L5, IV. E um aluno de doutorado do John fez uma coisa incrível, o Bruno, que é calcular o IV de formas diferentes, né? É um aluno brilhante, aquele Bruno, né? Então, não, mas tem o software. Então, quem quiser, né? Mas e a ideia que a gente está falando a que eu quis trazer, mas que é pertinente falar sobre a coisa prática, mas o que eu quis trazer é essa teoria por trás, né? Está relacionado com o quê? Tudo bem, que é o que o pessoal pergunta, né? Que o Fernando me perguntou no congresso de simpósio de crono em 2010. E daí, o que isso faz? Né? E aí a gente foi atrás dessa pergunta, que está relacionado com o quê? Que é importante, né? Eu vou passando aqui. Então, é um trabalho bem interessante que ele fez o quê? Ele relacionou a sincronização e a fragmentação com
funções cognitivas e sintomas depressivos, num grupo de mais de 1.000 pessoas. Então, ele encontrou que a sincronização está diretamente relacionada com a função cognitiva. Então, a pessoa bem sincronizada, ela sai bem nos testes cognitivos. E ela tem menor sintomas de depressão. O bem sincronizado, o bem regular. O muito fragmentado, a pessoa com ritmo fragmentado, ela tem maiores sintomas de depressão. Então, aquela pessoa que acorda muito durante a noite ou dorme muito durante o dia, porque tem uma sonolência, está bem relacionado com a fragmentação. Então, isso aqui eu estou vendendo esse peixe, né? Da sincronização e a fragmentação. Também tem uma relação com, se eu pego aqui a pessoa no estado de mania, recuperado e controle. Eu também consigo fazer essas diferenças aqui, né, nas variáveis. E um trabalho que a gente desenvolveu, que é esse trabalho que eu tenho falado dos estados mentais de risco, né, e uma aplicação que a gente está vendo, uma boa área que a gente pode trabalhar, né, com a actigrafia na psiquiatria, é o trabalho esse é um trabalho em conjunto, o departamento de psicobiologia com o departamento de psiquiatria, né? Então ele fez o estudo do sono e do ciclo sono e vigília, né? A gente até mudou para ritmo de atividade e repouso, porque esse ciclo sono e vigília é uma estimativa, né, a partir do ritmo de atividade e repouso. Então a gente está mudando para ritmo de atividade e repouso. O que encontrou? Controle saudável e os adolescentes com estado mental de risco. Ele tem uma maior fragmentação. Você vê aqui o IV dele é maior do que o do controle, e é significativo. Então, ele tem uma maior fragmentação. É aquele indivíduo que não desenvolveu a doença, mas ele tem grande chance através das ferramentas da psiquiatria. Nos questionários ele analisou isso, encontrou isso. Será que nesse grupo, que é a pergunta, né, do causa e efeito, se eu reduzir essa fragmentação através das cronoterapias que a gente já conhece, será que se eu reduzir essa fragmentação através do aumento do nível de atividade física desde a higiene do sono, eu posso, uma perspectiva boa para reduzir a chance dele converter para psicose ou transtorno bipolar? Será que é? Não sei. Como há diferença, eu não sei se isso aqui é a causa ou é o efeito. Uma outra coisa, o estado mental de risco tem uma menor sincronização. Veja que o IV dele é menor do que o controle. Se ele tem uma menor sincronização, é que ele tem horários mais irregulares. Então, será que se eu aumentar a regularidade dele, aumentando a exposição à luz, aumentando o nível de atividade física, eu consigo também reduzir essa possibilidade de transição? Uma outra coisa é a menor amplitude da vigília. Então, eles são pessoas que dormem mais durante o dia, não tem uma amplitude de ritmo não tem uma vigília muito ativa. E será que se eu fizer um trabalho de aumentar o nível de atividade física, eu também, nesse grupo total, nesse grupo de mudanças, eu consigo reduzir a possibilidade de ele transitar para a doença? E o terceiro é que eles são mais vespertinos. Ele começa a atividade dele um pouco mais tarde. E aí eu posso reduzir reduzir essa vespertinidade, aumentando a exposição dele à luz pela manhã. Esse grupo, a gente tem um trabalho que mostra que o cortisol pela manhã, né, aquele cortisol que faz com que ele acorde, a amplitude dele é menor do que o controle. Então, aquele sinal que fala para ele acordar é menor do que os indivíduos controle. E a gente sabe que se você expor a pessoa durante a luz pela manhã, você aumenta esse nível de cortisol. Então, a nossa perspectiva é que expor a luz pela manhã vai reduzir essa vespertinidade ou essa dificuldade que a pessoa tem de acordar. Com isso, a gente tem algumas perspectivas. Diagnóstico como ferramenta auxiliar. Qual que é o problema disso? Eu não tenho limiares que me diz o IS é acima de 0,5, ele é saudável, abaixo, ele não é saudável. Eu não tenho esse limiar por quê? Porque são diferentes equipamentos, com diferentes formas de registros, e a regularidade ela é diferente. Porque eu posso ser regular porque eu acordo todo dia no mesmo horário, mas eu acordo todo dia no mesmo horário porque eu tenho um despertador.
Entendeu? Então, assim, ainda não tem alguns limiares que vai dizer se a pessoa é diabética ou não. Igual a gente tem, já bem definido. Eu não tenho isso para essas medidas. Mas funciona muito bem para um acompanhamento longitudinal, né? E aí eu posso ver a eficiência dos tratamentos, ver se aquele medicamento melhorou ou piorou a sincronização. Eu posso ver, ajudar a identificar crises, né? Então, tem um trabalho de um pessoal da engenharia que acompanhou pessoas com transtorno bipolar durante 3 meses. Durante 1 ano, desculpa. E viu onde acontecia algumas hospitalizações por mania. E aí ele acompanhou antes daquela hospitalização o que o registro de equimetria dizia que poderia me ajudar a prever aquela mania. E eles viram que a sincronização é o melhor parâmetro para identificar uma possível hospitalização por mania. Então, se o meu paciente usa aquilo e ele consegue ter um feedback, e agora a gente tem uma coisa muito bacana que é a telemedicina. Então, se o sujeito está com um actígrafo que consegue mandar esses dados via web para um banco de dados onde o médico pode acessar aquilo, ele pode identificar a grande chance de ter ou não um problema e chamar ele. Falar, não, volta aqui, vamos ver o que está acontecendo, por que você está dormindo mal, será que nós vamos mudar medicamento ou não, e por aí vai. E o cronofeedback, que é você ensinar a pessoa sobre cronobiologia, ensinar a pessoa sobre sono, ensinar a metodologia de mudar o seu ritmo e mostrar para ela como é que está o ritmo. Dar um actígrafo que informe para ela como é que está o ritmo. E ela diz, não, agora eu estou quase com... Meu sono está muito ruim. Se eu continuar nessa, alguma coisa de errado vai acontecer. Então, o que eu posso fazer para melhorar? E aí ele atuar sobre o sono. Só ver o tempo para não atrapalhar o almoço de ninguém. Ainda temos 13 minutos. Vamos em cima, né? Para explorar bem. Então, não. Antes de almoçar, você coloca aquela outra apresentação, essa vai ser bem rápida, eu prometo. Não vou pegar o almoço de ninguém. Isso daqui são as não paramétricas. E aí agora você tem esses actígrafos a cada minuto, e você consegue ter registro durante meses. Então você tem muito dado, e quem gosta de muito dado são os físicos. E os físicos estão olhando para esses dados e estão encontrando algumas coisas do que eles chamam de dinâmica não linear. E essa nova forma de olhar para os dados tem mostrado algumas correlações neuroanatômicas, né? Se ele conseguir abrir ali. Então, o que eu quero dizer? Você tem um registro de actigrafia e você utiliza ferramentas computacionais, né, que já vêm de outros estudos de polissonografia, de extração de petróleo, de forrageamento de animais. Então, o comportamento, o estudo de comportamentos, você consegue aplicar na actigrafia. E aí você consegue ver um padrão que é chamado linear, não linear, fractal ou não fractal. Tá, vamos lá rapidinho. Então, esse primeiro trabalho aqui, ele faz uma revisão sobre o controle da neurofisiologia fractal pelo ritmo circadiano, pelo sistema de temporização circadiana. Então, você tem um padrão fractal que o saudável é de um jeito. Ele demonstra um padrão fractal. Quando a pessoa perde esse padrão fractal, está sempre associado a alguma doença, né? O que é esse padrão fractal? Se vocês pegarem uma couve-flor, vocês conseguem identificar a couve-flor. Agora, se você quebrar um pedaço daquele galho da couve-flor e pegar só aquele galho, você continua sabendo que aquilo é a couve-flor. Se você pegar aquele galho e partir num novo galho menor, você continua sabendo que é uma couve-flor. Então, independente do tamanho daquele galho, você sabe que aquilo é uma couve-flor. E isso é o que está por trás do fractal. Quando você aplica essa teoria do fractal na actigrafia, você também tem isso. Se eu olhar 1 mês de actigrafia, eu sei que aquilo é um ritmo de atividade e repouso. Se eu olhar 10 dias, eu continuo vendo. Se eu olhar 5 dias, 2 dias e 1 dia, eu sei que aquilo é um ritmo de atividade e repouso. E a relação que tem entre esses tamanhos, essas coisas, é o que os físicos estão trazendo para a gente de novidade.
uma pessoa saudável mantém relação independente do tamanho do registro que eu estou olhando. E quando isso muda, é porque tem algum problema. Então, primeiro, essa dimensão fractal, ele encontrou uma correlação interessante com a qualidade do sono, né? Então, a qualidade de sono tem uma correlação com a dimensão fractal. Isso é só para mostrar, só a título de curiosidade, para a gente ver que a gente tem muita coisa consolidada e tem muita coisa nova para consolidar ainda. Qual a menor série necessária para você começar a fazer esse tipo de análise? Nesse tipo de análise, Refere-se à intimidade circadiana. é 7 dias. A partir de 7 dias já Então, você tem essa correlação. Esse trabalho aqui também usou indivíduo jovem controle, né, e assim sucessivamente, até o idoso num estágio avançado de Alzheimer. E o que ele viu? Esse idoso com estágio avançado de Alzheimer tem um expoente ali que vai de 0 a 1, sendo que 1 é o ótimo e 0,5 é a mesma coisa de uma pessoa randômica. O ritmo dela é totalmente aleatório. Então, veja que ele encontrou que o Alzheimer está mais próximo de um ritmo aleatório, randômico, que você não tem relação nada com nada, do que o jovem controle. O jovem controle está perto de 1. O Alzheimer, no estágios avançados, está bem próximo de 0,5. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais a perda neuronal do supraquiasmático, mais randômico o ritmo de atividade de repouso está, né? Não há um controle entre um minuto e outro. Esse meu minuto agora não vai dizer nada sobre o minuto posterior e não diz nada do minuto anterior. É isso que essa dinâmica não linear vê. Aqui também, para diferenciar, são formas diferentes de medir o fractal, né? Então, tem o controle, esquizofrenia e depressão. Você consegue ver uma diferença. Então, daqui é só para mostrar que são medidas que conseguem detectar algumas diferenças que a clínica já mostra. Esse outro trabalho é bem interessante porque ele pega registros de pessoas, veteranos de guerra, enquanto eles estavam vivos, e depois que eles, no pós-morte, ele faz análise da expressão de neurônios que liberam vasopressina nos supraquiasmáticos, né, no supraquiasmático, e neurotensina. E ele ajusta, então ele faz nada mais faz do que vamos pensar numa correlação. De forma que quanto mais neurônio tem aqui, menor a perda do padrão fractal. Então, essa é uma medida indireta, né, e que traz correlação com a progressão do Alzheimer, que aqui ele trabalha com a densidade de placa de beta-amiloide. Então, são pessoas que morreram devido a um estágio avançado de Alzheimer. E aí ele correlaciona o achado anatômico com o achado actigráfico enquanto ele estava vivo, lógico, né? Então, aqui o que ele fala é um biomarcador fractal não invasivo de uma progressão neuronal. Então, a gente já pode pensar que, se eu analisar isso de forma longitudinal, eu tenho uma correlação e um biomarcador do que está acontecendo na neuroanatomia. E é isso, e muito obrigado. Vamos.